Glória a Deus. Amém, amados. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vocês aqui na gravação, sejam muito bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Vamos prestar um culto racional nesta manhã. Vamos nos permitir, vamos ser ministrados, vamos aprender com o Espírito Santo hoje sobre esse tema. Eis que eu te digo. Irmão, que é isso, irmão? Irmão, nós vamos sempre tocando nessas forças de expressão do sistema religioso, né? Vamos à casa do Senhor, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, para nós tirarmos da nossa mente tudo aquilo que nos foi, imputado como verdades. E é por isso que muitos filhos de Deus vivem sofrendo, escravizados por falas deste tipo. Você que já chegou aí no canal, ainda não é inscrito, Ministério Graça e Verdade, se inscreva aí, tá bom? Compartilhe essas mensagens aí, deixa seu like, teus comentários, para que a plataforma do YouTube possa estar divulgando melhor essas mensagens e que nós venhamos a cada dia alcançar o maior número daqueles que Deus já tem preparado, porque tudo é por meio dele, não é por força, já dizia o profeta, não é por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Eu quero desde já deixar um abraço a toda a família espiritual, aos meus irmãos de Brasília, que têm sempre dado aí um ok aí nos seus comentários, aos irmãos de Fortaleza, Ceará, São Paulo, Blumenau, Santa Catarina, aos irmãos do Rio de Janeiro. Amados, falar no Rio de Janeiro, nós estamos na expectativa de realizar nossa conferência, nossa segunda conferência, com nosso irmão embaixador de Cristo, Geraldo Moraes, para setembro, tá bom? Nós estamos aí caladinho, nós não estamos divulgando muito, porque, infelizmente, está acontecendo essa situação toda, e nós estamos tomando aí os devidos cuidados, e para frente nós vamos estar fortalecendo aí, anunciando melhor este evento, que, por certo, vai marcar mais uma vez a ampliação da graça de Deus, não apenas aqui em Lauro de Freitas, em Salvador, mas também em todo o estado da Bahia, tá bom? Então, aos irmãos que nos acompanham também de Portugal, Estados Unidos também, Angola. Amados, eu fico muito grato a Deus, porque, assim, sem pretensão alguma, nós começamos a gravar as nossas mensagens. Até hoje vocês têm acompanhado aí a dificuldade que nós temos, às vezes os irmãos reclamam do som, tá bom, irmão? Então, assim, falta tecnologia ainda, falta muita coisa, eu sou um leigo em relação a essas questões, então nós aqui unimos forças aqui com os irmãos para estar levando esta palavra desta forma simples, mas glória a Deus. Quem diria, né, que o irmão Elcio iria estar pregando na América, na África? Então, olha aí, é a palavra de Deus correndo. Interessante que o apóstolo Paulo diz, ainda que eu esteja preso, mas a palavra está solta, está correndo, amado. Então, ainda que nós estejamos presos aqui nas nossas limitações, mas a palavra de Deus está correndo, está aí alcançando os corações dos eleitos. E eu fico muito feliz aí quando você vem aí nos comentários e coloca aí o nome da sua cidade, de onde você está falando, tá bom? Isso é muito bom, porque a gente vê, de fato, a expansão, a proporção que a graça, através daqui, de Lauro de Freitas, está alcançando aí, tá bom? E aos meus irmãos, de um modo geral, todos os ministrantes da graça de Deus, um forte abraço. Vamos permanecer firmes na graça do Pai. Eis que eu te digo, amém? Eis que eu te digo, homem. Eis que o Senhor me mostrou. Oh, glória! Ai, ai. Irmão. Eis que eu te digo. Olha, mesmo no sistema religioso, eu nunca fui muito adepto a
adepto a essas falácias. Eu sempre fui meio que desconfiado. Mas isso é bom, amado. Quem aqui era meio que desconfiado com essas coisas? Você até... a irmã disse que Deus falou, né? Mas eu tenho minha dúvida. Foi Deus te livrando do engano? Então, amado, eu já fui vítima disso. Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. E aí eu pregava no sistema religioso, de um modo geral. E aí sempre tem aqueles profetas de plantão, né? Quando o irmão estava pregando, o Senhor me mostrou uma cachoeira atrás do irmão. Eu digo, hã? Cachoeira? E eu vi uma pedra. Quando o irmão estava pregando, o Senhor colocou no meu coração que o irmão vai para pregar em São Paulo. Hoje eu prego no Parque São Paulo. Nunca fui em São Paulo. Ainda não. Então, amados, essas coisas eu sempre fiquei meio que desconfiado. Irmão Elcio, o Senhor me revelou que tu vai casar com fulana. Hã? Então, mano, tem gente que é sensível a essas coisas. E há uma probabilidade de algumas coisas acontecerem. Mas não precisa dizer, eis que eu te digo e o Senhor mandou te dizer. Eu amo esse texto, eu sempre falo dele. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo disse, ora, qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Mas nós sabemos as coisas de Deus por causa do Espírito de Deus. Então, amados, nós somos seres humanos. Seres sociais, sociáveis. Então é comum eu olhar, e isso é ter o discernimento de espírito que Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Quantas vezes nós ouvíamos isso? Olha, irmão, vamos orar e pedir a Deus discernimento de espíritos. Para quê? Para quando uma pessoa estiver lá endemoniada, você bater o olho assim, ó, e dizer, essa moça vestida de vermelho com esse batom, você já sabe quem é, né? É quem? É a pombagira. Assim diz o sistema religioso. O varão com chinelo de grampinho, coitado, não teve condição de comprar uma sandália boa. Aí o tal do discernir espíritos, o Senhor me mostrou, porque ele discerne espírito, ele discerne tudo, só não discerne a vida dele. Irmão, isso aí é o tranca-rua, viu? Você não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. E aí, amado, eles vêm trazendo uma culpa para o povo de Deus. O povo fica desesperado. Irmão, né? Eu não sei, eu não tenho certeza, mas a missionária, né? A missionária falou que foi Deus. O meu pastor disse, amado, que foi Deus, então... Oi, irmão, mas a palavra está dizendo assim. Não, eu sei que a palavra está dizendo assim, mas é que eu estou debaixo de um pastoreado, de um apostolado. Eu estou debaixo de um ministério profético, irmão. Então, eu não posso desobedecer o ministério profético, porque eu vou perder a cobertura pastoral. Eu não posso desobedecer. Não, o meu pastor falou, amado, então ele disse que Deus disse, então não importa. E aí nós vemos casos, amados, que infelizmente é de dar dó. O pseudo pastor disse para o vizinho que Deus disse que ele ia se relacionar com a esposa do dito cujo. E ele disse, se Deus disse, né? Isso acontece, irmãos. Pega a filha lá, que é mocinha ainda, e dá ao homem porque Deus disse. Isso acontece hoje, em pleno esse século. Acontece por aí, mano. Isso tudo em nome de Deus. Eis que Deus me disse, eis que eu te digo que Deus disse. Eu poderia ficar só falando, só disso aqui, nem lendo um versículo. Isso é muito sério. Isso é para você que vai entrar aí a primeira vez neste canal aí.
Você que tem esses temores acerca disso, você precisa se libertar disso. Deus me disse. E aí vem, claro, não fica só nesses jargões pentecostais. Vem também os maliciosos, os faladores vãos, aqueles que têm técnica no falar, têm uma boa oratória, uma boa persuasão, sabe? Eles sabem convencer. Então Deus colocou no meu coração, vamos fazer esse propósito. Aí vai lá nos textos isolados. É sério, amados. É muito sério. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito. É para não crer. Não dê crédito, não acredite em todo espírito. Só que nessa primeira frase, nessa parte A, nós já vemos aí alguns equívocos. Olha, irmão, Deus disse que não é para crer em todo espírito. Quantas vezes já se manifestou legião de demônios e eu dizia, quem é? É o boiadeiro. Mas tu é mentiroso, fala a verdade. Quem é o... É o preto velho. Mas tu é mentiroso porque está escrito que tu é o pai da mentira. Fala a verdade, quem é? Quem é? Aí eles começam a entrevistar os demônios. Os demônios, tá, irmão? E sai, aí o abençoado coitado, todo abalado psicologicamente, emocionalmente. Saiu um, tem mais aí uns 50. Aí você vai ter que dar um jeito mesmo, porque legião é coisa mesmo. Acho que é 6.000 soldados, se eu não me engano. Era uma legião de 6.000 soldados. E agora? Aí tirou uns 3, já disse que tirou, vai. Tu não disse que era legião? Ah, pô. Ah, irmão, não creias a todo espírito. E de que é que Paulo está falando? Nós somos o quê? Espirituais, revestido de carne. Mas dentro de você, meu irmão, sincero e honestamente, eu quero que você compreenda isso. Quando eu olho para vocês aqui, eu não vejo aqui... Quando o nosso olhar está curado, sarado, iluminado, eu não estou vendo aqui o irmão com cabelo assim, a moça assim, eu estou vendo aqui são espíritos cheios de glória de Deus, habitando dentro de um corpo que é fraco, que para nada serve, que um dia vai se decompor, sim. Mas a verdade não é isso que está aí por fora, é o que habita em você, que está unido ao Espírito do Pai. E João está dizendo, não creais a todo espírito. Porque alguns vêm com mentiras. É disso que João está falando, é para discernir esse espírito. Não é julgar segundo a carne, não é olhar se o irmão fala o português direito, se o outro irmão ele é formado... bacharel em teologia, PhD, doutor em divindade, né, que hoje tem tudo isso, semideus, vice-espírito santo, nada disso. É discernir se de fato aquilo tem coerência com a palavra de Deus, aquilo que o abençoado está falando em nome de Deus, está vindo de Deus, eis que eu te digo, o Senhor manda te dizer, é para discernir esses espíritos. Algumas coisas, como eu falei, há uma probabilidade de acontecer? Sim. Já aconteceu comigo? Sim. E com muitos aqui. Ah, Deus mandou te dizer isso. Amém. For de Deus, vai acontecer. Aconteceu comigo. Deus. Ninguém mandou fazer. Deus vai orar pelo fulano. Está enfermo. Mas eu fui, mas muito tranquilo. O Senhor mandou fazer uma oração por você? Orei. Uma pessoa que estava enferma, mais de 6 meses, tomando todo tipo de medicamento, já depressivo, culpando o pai, culpando a mãe, caixas e caixas de remédio dentro de casa. Simplesmente Deus disse, para mim, colocou no meu espírito aqui,
eu vou curar. Não cheguei lá, não. Fui lá crendo naquilo. Fiz uma oração simples, sem rodar, não precisou nada disso. Não precisei gritar como se Deus estivesse longe. Não. E foi tão ousado aquilo que eu disse, pode jogar o remédio fora. O quê? Pode jogar. A não ser se você não crê. Crê. Está aqui em Salvador curado. 100%. E isso em menos de 3 dias. Então eu acredito. Mas tem que examinar o espírito. Que nem tudo procede de Deus. Deus disse que você vai conquistar algo. Amém, irmão. Uma pessoa me questionou, disse, irmão, vocês não creem nos dons do Espírito, operação de milagre, de cura? Eu digo, meu, eu sou um milagre. Claro que eu creio. Agora, se Deus não está mandando, se Deus não... Porque assim, o Espírito de Deus habita em... Nós somos conduzidos pelo... Então, se esse Espírito de Deus que habita em mim, que eu creio que habita em nós, se Ele não me inclinou para fazer uma oração específica, seja por que for, por que eu vou orar e dizer que Deus me mandou? Não vai acontecer nada, porque Deus não... Agora, quando Deus confirma, testifica, aquilo arde dentro de você, fique despreocupado, é pimba. Não porque o profeta, não porque é isso que eu te digo, não. É porque Deus quis fazer, inclinou teu espírito, já está tudo alinhado. Essa palavra sai, você crê, porque o Espírito já ministrou, as leis do Espírito de vida já está dentro de cada um de vocês, e agora pela leitura ela vai sendo ativada. A fé vai sendo avivada, ativada. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são... Porque já muitos falsos se têm levantado no mundo. É verdadeiro ou é falso? Não, é verdadeiro ou é falso? Falsos profetas. Então o que é espírito aqui? É o quê? Um falso? Então o espírito aqui não é um espírito desencarnado que anda, que você não vê. É uma pessoa. É um falso profeta que traz uma falsa mensagem. O que é que ele diz? Eis que eu te digo. Ou melhor, ou melhor não, pior, né? Tá entendendo o mistério, né, irmão? Ou pior, assim diz o Senhor. São falsos profetas. É para discernir esses espíritos. Está falando? Tem coerência com a palavra? Está em linha com o Evangelho? Isso testificou no meu espírito? Porque eu tenho uma filha, se eu quero reclamar ou falar alguma coisa com minha filha, eu não vou mandar o Danilo falar, eu mesmo vou falar. Então Deus falou algo, testificou no Espírito, porque Ele está em você, está alinhado. Não, veio cheio de dúvida, eu não sei se foi Deus que disse, talvez foi, talvez não foi, mas o profeta disse que Deus disse. Falsos profetas. Já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eles se têm levantado, porque são falsos. Eles se promovem. Eles se levantam. Eles dizem que Deus disse. Mas Deus não disse nada disso. Foi eles que disseram. Por quê? Porque são falsos profetas. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Olha aí. Porém, o profeta que tiver... Olha, mano, isso é forte, irmão. Vamos lá na lei, vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses,
esse profeta morrerá. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar o que Deus não mandou falar. Mas ele tem a audácia, a presunção. Eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Quando ele, servo, opa, já vem com a linguagem totalmente deturpada. Então esse profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses. Deuses são ídolos, ou demônios, são ídolos. Que Paulo disse, nada são. É cultura na mente do povo. É porque o orixá fulano de tal mandou você fazer um chá. É porque o Espírito Santo me disse que Jesus disse que Deus disse. O quê? Começa a trazer deuses. O Espírito Santo é Deus. Jesus é o próprio Deus. Então eu estou falando, começa a separar as coisas, endeusar tudo. Usando deuses. É o homem que Deus usa, é o lenço que está ungido, é a água benta, é a água orada, é o sabão não sei de quê. São os deuses, são os ídolos que o povo de Israel chamava de os balins. Esse profeta que falar em nome de deuses, esse profeta que fala estas palavras em nome de deuses, eles falam o que eu não mandei falar, esse profeta morrerá. Um certo profeta chamado Balaão falava em nome de Deus, só que ele vendeu o seu ministério, como muitos aí já se venderam há muito tempo. Não profetas, muitos ministros. Mas ele ficou tão atraído pela proposta, que ele fez de tudo para distorcer aquilo que era a vontade de Deus. Mas lá no fundo havia um temor no coração dele. Ele disse, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Porque contra o seu povo, vale ou não vale? Não vale encantamento. Não vale feitiçaria. Ah, mas eu fico muito... Quando eu vejo um crente com medo de um despacho, com medo de um sapo com a boca costurada. Pega o sapo e tenta tirar a costura que botaram para não matar o coitadinho. Mas antes passa álcool em gel, tá bom? Então, amados, contra o povo de Deus, um povo que Deus habita, que Deus mora pelo Espírito, não vale encantamento, não vale feitiçaria. Nada, ferramenta preparada não prevalecerá. E se tiver de prevalecer alguma coisa, ninguém, eu sinto muito, ninguém vai poder revogar. Ninguém. Se Deus estabeleceu, está dentro do propósito, como Davi disse, nem um dia ainda foi. Eu não tenho nem um dia ainda, já foi tudo determinado. Todos os meus dias já foram escritos. E aí? Ah, você vai burlar o propósito? Não, você vai aprender com o propósito. Consertar-se dentro do propósito. E quando errar dentro do propósito, vai colher dentro do propósito. Porque isso é uma caminhada. Essa era a sentença lá no Antigo Pacto. Falou em nome de Deus que Deus não mandou? Falou em nome de outros deuses? Morte. Deuteronômio 18, 21. E se disseres, aonde? E se disseres no teu coração,
Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Tem coisa que pode acontecer e tem coisa que pode não acontecer. Mas qual era o discernimento que eles tinham que ter? E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, exatamente assim, como o pseudo-profeta falou em nome do Senhor, esta é palavra que o Senhor não falou. Com o quê? Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele, não tenha medo dele. Se falou em nome do Senhor, aconteceu? Era assim lá. Era assim lá na lei. Aconteceu? Foi o Senhor. Não aconteceu? Não foi o Senhor. Mas foi falado em nome de quem? Do Senhor. Mas não foi o Senhor. Lembrando, amados, que aqui não tinha nada escrito, tá bom? Eles aqui nesse tempo não tinham aí esse livro, essa Bíblia, esse conjunto para examinar, para ver, para comparar, não tinham. Então era aquilo que o homem falava. Se fosse Deus falando, acontecia. Se fosse da soberba do seu próprio coração, porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, não acontecia. Então eles não tinham nada para acompanhar, para analisar. É diferente dos bereanos lá na frente, que já tem os pergaminhos. Que quando Paulo estava profetizando, vamos chegar lá. Eles estavam examinando os pergaminhos, as escrituras, para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando tinha coerência, se era vinda da parte de Deus. Então hoje, amados, hoje, nós temos muito mais facilidade de discernir e compreender esses pseudos profetas, esses espíritos, discernir esses espíritos, porque nós temos, além das escrituras, mesmo que adulterada, mas tirando essa parte, nós temos o Espírito que ministra toda a verdade. Não tenhas temor dele, não tenha medo dele. Mas as pessoas só não irão ter medo dele, ou só não irão temer, ou acreditar neles, se as pessoas conhecerem o caráter de Deus. Conhecer o nome do Senhor. E conhecer o nome do Senhor aqui, né, para aqueles de plantão que ficam brigando por causa do nome de Jesus. É porque nosso Deus tem o nome registrado lá em hebraico. Então, amados, o nome está falando da sua personalidade, do seu caráter, do seu senhorio, da sua grandeza, da sua autoridade. É disso quando os textos falam, e temerão ao meu nome. Ele fala no singular o meu nome porque está falando da sua pessoa. Porque vários nomes Deus tinha no antigo pacto. Vários atributos a ele. Por exemplo, até o Nazareno, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o filho de Davi, a raiz de Jessé. E aí? E agora? O leão da tribo de Judá. O Yeshua HaMashiach, que era o nome conhecido dentro do idioma deles. Você pode falar o nome dele em milhões de idiomas, mas se dentro de você não tem o caráter de Deus revelado, o ser, o Criador, o soberano, aquele que faz, que cumpre todas as coisas, letras são só letras. Você não vai mudar meu caráter me chamando de Joaquim. Meu nome é Elcio. Ó, irmão Joaquim. Não vai mudar, eu sou eu, acabou. Deus é Deus. E dentro desse contexto, desse propósito de Deus, aprove a Deus se revelar, não nenhum. Mas esse é outro assunto para não fugir.
mas o seu caráter em nós. Você nem precisa ler um texto aqui para crer em Deus, porque Ele já está em você. Ou você acha que todos vão conhecer a leitura, a palavra, a graça, o entendimento? Não, irmão. Muitos vão partir, nunca vão ouvir falar de Deus, nunca vão ler um versículo do texto, e são filhos de Deus porque eles foram comprados, regenerados, batizados no Espírito. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta. Quanta soberba. Não tenhas temor dele. Jeremias 23, 25. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas. Olha o que Deus estava falando por intermédio de Jeremias. Profetizando mentiras em meu, dizendo, sonhei. Irmão, eu estava dormindo, foi? Tu acorda. Desperta, tu quê? Ai, mãe, tá fora do contexto. Tá, eu sei. Mas para de ficar sonhando coisa com barriga cheia e colocando Deus no bolo. Então esses profetas, sonhei. Quem já foi vítima aqui do sonhei? Sonhei, Deus me deu um sonho a seu respeito. Teve um que chegou para mim e disse que sonhou que eu estava caindo em um buraco. Já caí de moto. Já tomei topada na vida. Tá. Irmão. Aí você sonhou que eu estava caindo num buraco. Deus disse que foi um sonho profético, foi? Que eu caí no buraco. E daí? Sempre vão cair nos buracos da vida. Mas Deus diz assim, o meu justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes eu ponho ele de... Nós não vamos ficar prostrados, a não ser para adorar o soberano, amém? Sempre vamos levantar a nossa cabeça olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então não me venha com essas profetadas em nome de Deus. Vai acontecer, não vai, não vai. Um certo profeta chamado Ágabo, lá na igreja primitiva, lá em Atos, chegou para Paulo. Primeiro ele viu o cinto, uma cinta. Ele pegou aquela cinta e disse, assim diz o Senhor, o dono dessa cinta vai sofrer em Jerusalém. Foi uma mentira? Então ele falou a verdade. E Paulo? Rapaz, esse profeta Ágabo aí se levantou aí no meio dos profetas, dos apóstolos, e disse que Deus disse que o dono daquela cinta vai sofrer em Jerusalém. Se é hoje os religiosos, já sei. Eu já sei. Vou fazer um jejum. Vou entrar em um propósito. Porque disse que eu vou sofrer em Jerusalém. Eu vou fazer um jejum, eu vou colocar essa cinta na OLX. Eu vou vender essa cinta. Porque é o dono da cinta que vai sofrer. Eu vendo o que vai sofrer o outro. Só que dentro de Paulo, irmãos, já tinha uma palavra profética pelo Jesus, o ressuscitado. Vai, Ananias, ore por ele. Porque eu hei de mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu... Não tinha como Paulo fugir disso. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque não teve como você fugir disso. Não foi porque o irmão Elcio te convidou, não foi porque você estava com medo aí dessa situação, ou não estava. Não, irmão. Foi porque já estava dentro do propósito. Sabe por que alguns não estão? Porque não estava dentro do propósito. Sabe por que você está aí? Porque já estava dentro do propósito. Sabe por que você não está? Porque não está no propósito. Quando você consegue enxergar Deus assim, irmão, você entra de fato no descanso de Deus. Aí Paulo olhou para o profeta e disse assim, por amor a Cristo, eu estou pronto não apenas a padecer por ele, mas a morrer. Forte, irmão. Por quê, Paulo?
Tu não ficou com medo aí da minha profecia, não, Paulo? Foi Deus que mandou te dizer, viu, Paulo? Ah, foi, Ágabo? Foi Deus que mandou dizer? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo na fé pela vida do Filho de Deus, aquele que me amou, se entregou por mim. Porque o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu desejaria partir, disse Paulo, estar logo com o meu Senhor, que é muito melhor. Mas, entretanto, desejo ficar mais um pouco para edificar a igreja de Cristo Jesus. Eu também, tá bom, Jesus? Deixa eu ficar mais um pouco. Não é o meu deixa ficar mais um pouco, é o que está dentro do propósito. É onde ele já estabeleceu os limites. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. É uma sonhadeira, irmão. Igreja Sonhos de Jeová. Não tem uma leitura de um texto. Não é nem como aquelas tradicionais que pelo menos lê também, mas lê capa a capa. Até não entende muita coisa, mas leem. Mas outras não, é só sonhou, é só pandeiro, roda, roda e tome, taca-lhe sonho. E eu sonhei, e Deus me disse, e eu sonhei de novo, sonhei, e o quê? Foi Deus que me disse. Ah, foi Deus? Eu sei, eu já conheço, é o discernimento do Espírito, tá bom, irmão? Qual do homem sabe a coisa do homem, senão pelo Espírito do homem? Então alguns já vão aí se perguntar, se não for já aqui, irmão, mas não tem sonho que acontece não, que vem de Deus? Tem, mas não é doutrina, são experiências que nós temos com Deus. Eu que o diga quando eu tive a responsabilidade de reunir toda a minha família. Eles vão acompanhar aí, pode testemunhar. Nunca me esqueço disso. 4 dias antes, Deus disse para mim, eu sonhei sim. E aquilo ardeu no meu espírito, e eu acordei com tanta convicção que eu disse, glória a Deus. Minha avó vai partir. Peguei o telefone, alô, pronto, prepara o caixão, tal. O que, menino? Aí eu disse, tá agora orando? Não. Pode aí comentar, tios, irmãos, tia, tá tudo aí, vamos acompanhar. Ah, não, mas a gente tá bem não, vai partir. E corre dali. 4 dias depois, tive o prazer de pegar na mão da minha avó, ela já ali morreu. Hoje a maioria, que tudo ficava dependendo da minha velhinha, parecendo que era um amuleto da sorte, hoje estão dependentes de Cristo, vivendo para a palavra, vivendo a comunhão, dentro do seu entendimento, mas estão. Então, amado, há casos e casos, mas não venha colocar Deus dentro de uma coisa que Deus não entrou, não permitiu. Eu não estou aqui para pregar as minhas experiências e te induzir a crer nas experiências para você ter as minhas experiências. Não! As experiências particulares com Cristo, todos nós temos. Podemos relatar, edificar sim, mas não é doutrina, porque nós somos testemunha não de nós mesmos, mas de Cristo. Pelos seus feitos, pela obra consumada do Calvário. Sonhei. 23, 26, Jeremias. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Só profetizam mentira e só profetiza do engano do seu coração. Não tem uma verdade. O rei Acabe queria ir para a guerra. Eu não vou só, vou fazer aliança. Chamou o rei Josafá. Josafá era crente. Olhos iluminados. É como se fosse da graça, tá? E o religioso. Acabe, bora, eu também sou crente. Deus já me falou por boca dos meus profetas. Os profetas eram dele. Deus já me falou por boca dos meus profetas que nós vamos ter bom êxito na guerra.
Josafá era crente, olhos iluminados. Deus falou, foi? Cadê? Oxi, aqui tem profeta para dar de roda, Josafá. Faça fila aí. Quantos? 400 profetas. Todos eles, vai Acabe, sobe a guerra, vai Acabe, sobe a guerra. Pode ir. Josafá meio que desconfiado. Como diz o nosso irmão Geraldo Moraes, eu não como mais desse reggae. Josafá disse assim, não tem um profeta de Deus aí para que nós venhamos consultar, não? Como assim, Josafá? Mas 400 profetas já disse em nome do Senhor. E eles diziam em nome do Senhor. Deus disse, o Espírito falou, pode ir. Josafá disse, não, eu quero um profeta, eu quero outro profeta. Não tem outro aí não? Tem um lá, tá onde? No poço, jogado, porque os verdadeiros são desprezíveis para os homens. Os verdadeiros, a palavra verdadeira é desprezível. Porque o povo gosta do engano, do Maria vai com as outras, a maioria. Essa igrejinha aqui, esse pouquinho de gente aqui, isso não é de Deus. Deus é ali na catedral. Deus é ali no templo de Salomão. Por quê? Multidão. Por quê? Porque o profetão tem avião. Tudoão. Tem dinheirão, tem bancão, tem carrão. E nós temos a graça. A tua graça nos basta. Nós temos a graça de Deus que nos basta. E aí vem profeta de tudo quanto é cor e tamanho. Josafá não comeu. Tem um lá, chama Micaías lá. Está lá no poço comendo pão e água. Mas eu já vou logo lhe dizendo, viu, Josafá? Eu já vou logo lhe dizendo que esse profeta aí, ele não profetiza nada bom contra mim. Ele só profetiza contra. Ele não tem nada a favor, é tudo contra. Aí Josafá, é esse mesmo que eu quero. Que negócio é esse, irmão? Sonhei, Deus disse em sonho. Cuidado, porque senão você fica vivendo à base de sonhos e não de uma realidade exata, que é Cristo Jesus. Meu sonho é Cristo, a imagem exata. É o culto racional, é a tua racionalidade, o teu entendimento, a tua percepção. É você combatendo o bom combate da fé, sabendo quem de fato é teu inimigo, e não vivendo de ilusão ótica, de sombras, de sonhos, de profetadas, de eis que eu te digo, eis que Deus manda. Chama ele, aí Micaías veio. Aí Micaías disse, pode ir, você vai vencer a batalha. Acabe disse, não, você não está falando a verdade, eu te conheço. Toda vez que você profetiza contra mim. Que negócio é esse de você agora estar mandando eu ir? Mas não era isso que você queria ouvir? Não é isso que a multidão quer ouvir? Então a profecia de mentira está na boca de muitos. Não é isso que a multidão quer? É um lenço ungido? Vai, tem profeta para isso. É água? Vai, tem profeta para isso. Não é isso que a multidão quer ouvir? Vai subir monte buscar o Espírito. Tem profetas para isso. Agora, quando nós falamos a verdade, com sinceridade, com temor de Deus, herege, desviado da igreja, rebeldes, está dizendo que não precisa trazer o dízimo. Você que entrou de penetra aí, que fica dando o seu dislike. Porque na hora, os pastorzão aí do sistema, tu fala em língua estranha o culto inteiro. Por que na hora de pedir dízimo tu não fala em língua estranha? O
o culto inteiro dizendo que Deus disse. Quem está me ouvindo, irmão, agora é a hora do dízimos. E as ofertas alçadas e consagradas a Deus. Fala em língua estranha. Aí tu não ganha um centavo, que ninguém vai discernir essa língua aí. Só tem sabido. Ai, Pai. Profetizando do engano do seu coração. Aí Micaías disse, vai. Tu vai sobrar lá. Essa foi a palavra que Deus mandou. Tu vai sobrar lá. Vai morrer. Aí ele foi. Teimoso, né, irmão? Ele foi. Mas ele achou que ia fazer o quê? Enganar Deus. Vai tu vestido de rei e eu vou ficar de soldado escondido. Aí Deus usou um anjo revestido de carne. Deus usou um soldado, um mensageiro da morte. Aí um soldado que ninguém nem sabe o nome, parece que fechou o olho, não fechou, mas fechou. Pegou uma flecha. Não, você não. Não foi para você que Deus mandou. Não, também você não. E o rei está lá. Ninguém vai saber que eu sou rei, eu estou disfarçado de soldado. E o outro está se vestindo de rei. Mas Deus sabia. Morreu. Morreu de quê, irmão? De flecha. Morreu. É um comediante que dizia assim, né? Morreu. Morreu de morte morrida. Não teve como fugir, irmão. É por isso que eu quero aproveitar e te dar uma palavra, mas de Deus. Não pode falar o nome desse negócio aí não, para o YouTube não. Mas essa situação que está ocorrendo no mundo, meu amado, fica em paz. Descansa. Descansa em Deus. Ô irmão, estou preocupado de pegar esse negócio. Eu não estou nem aí para esse negócio, o meu negócio é com Cristo. Há uma preocupação humana, sim. Estamos tendo os devidos cuidados? Sim, um certo distanciamento, higienização, sim. Quem não quiser não vir, fique em casa, o espaço é pequeno, sim. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Temos pessoas idosas, temos crianças. Se bem que quem tem de ir, não tem negócio de pessoas idosas. Criança vai quem está no decreto. É quem a flecha for direcionada. E se for tu, irmão? Minha cara de preocupado, irmão. Houve-se o dia que eu ouvia dizer, o mundo vai acabar. E eu corria para dentro da roça de cacau da minha avó. Ô meu pai, tem misericórdia. Ô São Longuinho. Para não falar o nome dos santos que eu pronunciava. Dos santos. E o mundo vai acabar, e agora? E minha avó dizia, tem que batizar esses meninos, é tudo pagão. A única coisa que eu apagava era aqueles candeeiros que chama pifó. Na roça. Mas é pagão, tem que batizar. E aí aquele medo terrível, quando for um dia me batizar, irmão. Não sei se os mais velhos aqui entendem o que é isso. Me deram de acho de um chá, um café sem açúcar. Olha para isso. Quando eu tomei... Nunca me esqueço, o seu Ângelo olhou para mim e disse, agora eu sou teu padrinho, tá batizado, tu não é mais pagão. Glória a Deus. Agora eu estou batizado com um copo de café. Amargo. Com sal, um pouquinho de sal. Ele sabe, né? Já foi batizado também. Aí, tempos depois, a água. Eu já fui batizado no café com sal, na água, no açúcar, no óleo, no azeite. Mas o único que vigora é o do Espírito. Amém? Jeremias 23, 27. Os quais cuidem fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de
Baal. Observe que nome ali não é um artigo definido ou um nome próprio. Está falando do temor a Deus. Assim como os pais se esqueceram do nome, do temor a Deus. Por causa de quem? De Baal. O profeta Elias veio restaurar a adoração, porque muitos dos filhos de Deus, do povo de Israel, uma hora era Deus, outra hora Baal. A seca vinha, eles corriam para Baal, que era um ídolo na cultura dele, que trazia a fertilidade da terra, que mandava chuva. Por quê? Porque era uma cultura pagã, que o povo de Deus aderiu. E aí, eles começavam a sacrificar, era aqueles pratos mesmo, parecido com esses de hoje aí. Oferecia pão para Baal. E aí, quando a chuva caía, porque uma hora ia cair. Quando a chuva caía, Baal, Baal, Baal. Aí o que Deus disse. Eles se esqueceram do meu nome, os pais, os antigos. Se esqueceram do nome do Senhor por causa de Baal. Então eles cuidam fazer com que o povo de Deus se esqueça do nome do Senhor por causa dos sonhos. O povo de Deus não está temendo mais a palavra de Deus. O povo de Deus não está temendo o evangelho de Cristo por causa de sonhos. Eu sonhei nessa noite que passou um homem da mão furada no meio de vocês. Não importa o que o pregador vai falar, eu já estou sentindo o varão da mão furada na minha presença. Sonhei. Uma família que nós estávamos caminhando em graça, andando firme e forte. De repente sumiram. Aí o Espírito me despertou, procure. Está sumido. Como é que estão vocês? Tal, cuidado, tal. Vocês estão bem? Estão precisando de alguma coisa aí? A gente pode ajudar em alguma coisa? Não, a gente está meio assim. Eu falei, meio assim como? Posso conversar com vocês? Pode vir aqui, pastor. Quando eu cheguei, é diferente daquele louvor, daquela música. Quando eu cheguei, o Senhor não estava. Mas não estava mesmo. Por quê? Por causa da mente. O que está acontecendo? Ah, porque veio três irmãos aqui de uma determinada igreja e fez uma oração aqui em casa, nós deixamos. E aí ele disse que tinha uma sombra aqui, que essa sombra ia pegar meus filhos. Eu de fato estou desconfiada porque meu filho está muito rebelde. Eu estou desconfiado que meu filho está usando droga. E aqueles profetas disseram que foi uma sombra negra que estava aí. Como é que é? Vocês ouvindo a graça há quase 2 anos? Deram crédito a essas profetadas, a esses sonhos, a essas visagens? Eu fiquei meio assim, né? Mas eles disseram que Deus... Eu falei, o quê? Levante a cabeça, rapaz. Eles disseram que tinha 3 demônios aqui. Eu me lembro... eu disse, tinha mesmo, os 3. Foi exatamente isso que eles falaram. Se vocês estiverem me acompanhando aí, eu não sei se vocês acompanham a gente, mas foi vocês mesmo. Eles sabem do que eu estou falando. Por quê? Porque não deram ouvido à graça e decaíram, naufragaram e voltaram ao vômito como o cão e à lama como o porco. Fazer o quê, irmão? E agora? Ô, irmão, fazer o quê? Paciência, né? 23, 29. Porventura, olha lá. Porventura, minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça, que quebra a pedra. A minha palavra não é o suficiente, não basta. É o que Deus está falando. Ela não é como fogo, ela não é como um martelo, ela não discerne, ela não cura, ela não restaura, ela não salva a nossa mente desses enganos, ela não é o suficiente. 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo,
Eles furtam a palavra de Deus, eles roubam a palavra de Deus, eles distorcem a palavra de Deus ao seu próximo. Você vem, ô irmão, me dê uma palavra aí. Ô irmão, eu quero aprender. Eles furtam a palavra de Deus ao seu próximo. E ensina e profetiza aquilo que é engano do seu próprio coração. E a palavra de Deus? Eles escondem, furtam, roubam a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é como um fogo que queima essa palha, como esse martelo que quebra essa pedra da incredulidade, essa barreira na nossa mente, eles furtam, roubam, e aí eles vêm com fogueira santa, com grão de feijão. Isso é os básicos que a gente já conhece. Mas vem eu sonhei que Deus mandou dizer, e vem a sombra, e vem o sol, e vem o gafanhoto aí perto da Argentina, e vai chegar no Brasil. E aconteceu no Egito, vai acontecer no mundo. Enquanto houver mundo, vai acontecer fenômenos. E sempre vai haver. Jeremias 23, 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eles usam da sua própria linguagem, da sua própria inteligência e dizem, ele disse. Ah, meu irmão, esse negócio de ele disse, assim diz o Senhor, isso já tomou, principalmente dinheiro do povo. Carro, casa. Não, e eles são tão persistentes, eles são tão zelosos nessa malignidade, que eles te convencem, não você, mas ele convence as pessoas de que de fato foi Deus que disse. Faça prova com Deus, desceu tudo. Faça prova com Deus, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque foi Deus que disse, mas ele não conhece. Ele não conhece a palavra que quebra essa pedra, que queima essa palha. E aí eles têm uma mentira como verdade, verdade como mentira. Aí Deus disse, por boca de Paulo, aos Tessalonicenses, por causa disso, porque não tiveram prazer na verdade, não amaram a verdade, Deus enviou a operação para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas creram na mentira. Por causa disso, Deus enviou um espírito de mentira na boca dos 400 profetas lá, do rei, que profetizou mentiras. Deus enviou, é o espírito que vai falar, o espírito, é um sopro, tá, irmão? Essa doutrina é a mentira que vai sair da boca dos falsos profetas. Jeremias 23, 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar, é o meu povo, lá irmão, é o meu povo, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito alguma a este povo, diz o Senhor. Sonhei, Deus mandou, não trouxe proveito algum. Um dia eu fiquei triste quando uma pessoa que disse que sonhou, que já me entregou, toma aqui que eu sonhei, que Deus mandou entregar sonho. Fiquei triste. Quando defendi a sua túnica religiosa, porque era consagrado, porque não podia cortar, que entregava as profecias, os mistérios profundos e ocultos de Jeová, que fazia o povo de Deus errar. Aí um dia eu fiquei, sonhei, me entregou sonho e vi a coisa em mim. E consagra, e sobe monte, e desce do monte, e vai para o monte. Largou 50 por causa de um de 20? Cortou o cabelo no cangote? Aí não era consagrado? Não era Sansona? E hoje?
vivendo aí, de qualquer jeito. Mas a saia nos pés falava mais alto. O cabelo lá embaixo falava mais alto. O sonhei e muitos amigos e amigas, muitas pessoas do meu ciclo de amizade. Meu irmão, quando aquela mulher falava, pode fechar a Bíblia, irmão, que vai acontecer. Eu quase caía, mas não caí. E o que aconteceu? Fez errar o povo de Deus, porque por causa da dita cuja, seguidoras, ministério, acabou tudo. Aí hoje, quando eu chego para aqueles que seguiam e criam, eu disse, irmão, palavra de Deus. Tá vendo? Porque vocês gostam disso. Sonhei, Deus me revelou, Ele vai confirmar, a porta está aberta, é isso, é aquilo. Ele faz errar o povo de Deus. Olha aqui, irmãos. Prende a tua atenção aqui, Mateus capítulo 11, versículo 11. Lá quem estava falando? Os profetas de Deus, não tinha escrita, Deus falava. Os profetas de Deus recebia, falava, acontecia, era Deus. Qual profeta falasse, não aconteceu, não era de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu profeta maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, ou no reino de Deus, é maior do que ele. Quem pode dar um glória? Maior em que sentido? Estatura? Não. Unção? Não. Poder, milagres, prodígios? Não. Maior porque João comia gafanhoto e tu come um boi? Não. O menor no reino dos céus, ou no reino de Deus, que é o reino do céu que foi instalado na cruz, o está consumado. O menor no reino dos céus, o menor no reino de Deus, é maior do que João Batista, que era o maior de todos os profetas. Por que maior? Porque João Batista era o profeta da lei, ministério de condenação e morte. Paulo disse, eu sou o menor de todos os santos. Maior do que João, porque Paulo estava pregando a graça, o reino. É ser melhor do que João? É ser mais santo do que João? Não. É estar dentro de uma aliança perfeita, de um ministério saudável, pacto estabelecido no sangue de Jesus, que João Batista, o maior profeta da lei, não estava ainda. Quem entendeu? Amém? Então Jesus deu esse testemunho, que dos nascidos de mulher, não havia profeta maior do que João Batista. João era o maior profeta do que todos os outros. Mas irmão, João curou alguém? Não. João ressuscitou alguém? Não. João fez algum prodígio? Não. A única coisa que eu sei que João fez foi comer gafanhoto e mel. E por que Jesus disse que João era maior? Justamente por isso, por ele ser o último profeta da lei, ele anunciou diretamente o Cristo Salvador. A voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho para ele. É por isso que ele era considerado como o maior de todos os profetas, porque ele foi aquela pessoa, aquele profeta, que trouxe a mensagem direta daquele que seria e que é o Salvador do seu povo. Amém? (13-15). Mateus 11, 13 a 15. Olha aí. Irmão, olha aí, irmão. Porque todos os profetas, alguns ou todos? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Todos os profetas e a lei. Tudo que estava na lei era até João, que era o último profeta. Todas as profecias de todos os profetas era até
Corta para mim, que negócio é esse de dizer que esse gafanhoto que está aí cirandando é aquele gafanhoto que está lá não sei aonde, que está no Jeremias, que está no Gênesis? Para com isso, irmão. Todos os profetas são todos os profetas. Todas as profecias das Escrituras, elas finalizaram no último profeta. Então não me venha para cá pegar uma profecia lá do passado e dizer que é a partir de agora. Não! A não ser se você acha que Cristo é mentiroso. Aí eu estou desconfiado de você. Porque todos, quem estava falando foi Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A lei era uma sombra, era uma profecia, toda a lei. Todas as profecias, todos os profetas era uma mensagem até. João, o último profeta, Jesus de Nazaré, o cumprimento da lei. Tudo convergiu nele. Tudo congregou nele. Tudo voltou para ele. Ele é o centro. Ele é o divisor de águas, o marco. Mas aquela profecia que está lá, que está ali... E se queres, ou se quereis, dar crédito, se você quer ouvir, quer crer, se você acredita, e se quereis dar crédito, este é o quê? O Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque lá em Malaquias, no capítulo 4, diz que antes do Salvador, viria Elias. Novamente? Mas Jesus disse que ali não era a pessoa de Elias, não era o personagem Elias. Era o ministério profético de Elias. Porque Elias representava os profetas, Moisés representava a lei. E eles aparecem lá no monte para Jesus. É o espírito da mensagem, não é a carne. E aí Jesus disse, se queres dar crédito, este, João Batista, é o Elias que havia de vir. Mas tem gente aí ainda esperando essa testemunha. Não, Elias não veio ainda. Eu vou esperar Elias vir. Ah, fica aí. Tu nem vai conseguir se aposentar. Tá difícil agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 16, vamos lá, vamos adiantar o lado. A lei e os profetas, mais uma vez, duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus. Anunciado, o reino está vindo. O reino está chegando, o reino está próximo. Aí Jesus dizia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É para buscar porque não tinha chegado ainda, mas estava próximo. Então, a lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, a partir de João Batista, Jesus de Nazaré chegou e está chamando agora o reino. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. Pense em uma luta que era para eles lá, se apossar do reino de Deus. Pense em todo o contexto da perseguição da igreja primitiva. Pense em todas as renúncias que aqueles apóstolos tinham que fazer, prisões, perseguições, açoites e mortes dos apóstolos. Era por força, para se apoderar do reino que estava vindo. E agora, o reino é por força? Não, nós fomos transportados. Nós, vírgula, o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo disse que nós fomos transportados do império das trevas para o seu reino maravilhoso, o reino maravilhoso do seu Filho. Mas o transportar ali é de quem estava vivendo na lei e passou, cruzou os pactos. Nós já nascemos dentro do reino, pacto estabelecido. Então não me esforcei para alcançar o reino, nós fomos gerados dentro deste reino. Você já está no reino, porque o reino está em você.
Mas eu pensei que o reino fosse lá. Não! Mas, irmão, eu pensei que o reino fosse depois da morte. Não! Jesus disse: o reino estará dentro de vós. Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus capítulo 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos o quê? E enganarão a quanto? A todos? A muitos. Aí ele dizia lá no contexto: se possível até os eleitos. Mas esses falsos profetas, eles, curava, expelia demônios, faziam muitos milagres, mas isso não anulava isso. Falsos profetas, porque lá no contexto deles, Jesus disse: apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, vós que praticais a iniquidade. Mas eu curava, pratica a iniquidade. Mas eu expelia os atormentados de espírito. Falso profeta. Por que falso profeta? Por que falsa profecia? Eu não vos conheço. Eu não enviei vocês. Eu não dei palavra para vocês. Mas eu faço em teu nome, problema seu. Tem muitos ficando ricos aí em nome de Deus. Mas em teu nome eu comprei uma fazenda e estou cheio de gado. Leva o gado e o chifre. Problema seu. Deus não mandou. Mas como assim que Deus não mandou? Tu não está vendo aí, irmão? Você está com inveja. Eu? Com inveja? Não, irmão. Mas ele falou, aconteceu. Tá, Jesus falou, acontece. Falsos profetas que enganarão a muitos. Por que falso? Porque o último foi quem? E aqui está antes ou depois? Depois, o último foi João. Todos que vêm depois de João, aqui é ofício, tá bom, mano? Aqui é ministério do profeta. João foi o último profeta da lei, ofício do profeta. Ministério do profeta. Ele era o último profeta da lei. Todos que vinham depois dele eram falsos profetas que enganariam muitos. Hoje nós vemos aí nas redes sociais: eu sou profeta de Deus, eu sou profeta dessa nova geração. Falso profeta. Por quê? Porque o último foi João Batista. Se Jesus disse que o último era João, então não me venha para cá dizer que você é profeta. Irmão, mas aquele texto, vamos chegar lá. Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando o quê? Tá vendo, irmão? Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que tem de falso profeta aí que tira um caroço que ele mesmo coloca. Que tinha um famoso, não sei se é famoso para vocês, mas eu conhecia na época, corria a mão assim no umbigo das senhoras. De repente esse cara tirava uma pedra. Aí para disfarçar lá o milagre, que são falsos profetas, então é um falso milagre, né, irmão? Falso profeta, falso milagre. E a cura é falsa, depois volta. Mas eu fui curado, eu fui restaurado. Mas se for de um falso profeta, volta. Se foi Deus que curou, amém, curado. E aí tirava pedra, tirava pedaço de arame, tirava até rato, cobra do ouvido. Irmão, o que era aquilo? Mágica. Você não estranha um mágico fazer uma colher flutuar. Agora, quando você vê um pseudo-profeta em nome de Deus tirando uma largata de uma orelha de alguém e diz que foi obra de feitiçaria, muitos acreditam. Não acredite nisso, pelo amor de Deus. Mas eu vi, saiu a largata. Cuidado com o que tu vê. Porque eles faziam sinais, prodígios, maravilhas, se possível enganaria muitos, até os eleitos de Deus. A questão não é o que vê, a questão se foi Deus que operou. Efésios capítulo 4, versículo 7. Atenção aqui, Agora é graça
Ó, irmão, o que você está pregando? Estou pregando, eu peguei a Bíblia, peguei textos dos profetas, mas vamos entender agora com a linha de raciocínio, com os olhos iluminados, irmão, e agora? A graça de Deus, Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de quê? De quê? Do dom de Cristo. Então, aqui é um dom. Observe que a graça foi concedida segundo a proporção do dom. 8. Pois isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons a quem? Homem está falando só no gênero masculino? Não, aí é gênero masculino e feminino. Porque é o quê? São dons. Ah, porque mulher não pode pregar. Porque Jesus não escolheu apóstola. Eu não estou falando de apóstolo, ofício. Eu não estou falando de profeta, ofício. Eu não estou falando de pastor, cargo, ofício, título. Nós estamos falando de dom da graça de Deus, que foi concedida por Cristo ressuscitado a homens. (11) E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, mas é o quê? Dom. Outros para vírgula. Irmão, se o último profeta é João, como é que Paulo vem falar depois da cruz, na graça, sobre esses cinco ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Irmão, se Jesus disse que a ninguém chameis de mestre, como é que Paulo vem dizendo que tem um negócio de um mestre aí? Isso é para libertar aqueles que estão em graça. A palavra sempre é assim, vai libertando. Amados, isso aqui são dons. Dons. Não é ofício como profeta, que foi o último, João. Não é ofício pastor de Israel, que pastoreava ovelhas. Não é ofício como Davi, que foi rei, mas ele também foi pastor de Israel. Porque ele cuidava, era um rei que cuidava com os cuidados de Deus. Ele pastoreou Israel, o povo dele. Aqui são dons que se manifestam, vinda do Cristo que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E entre esses dons ele distribuiu. Apóstolos, dons. Apóstolo quer dizer enviados. Nós fomos enviados para cumprir esta palavra na nossa geração, fazer essa graça correr. É você ser usado no dom, não é você ser apóstolo. Porque o dom não é teu, o dom é de Deus. E foi Cristo que distribuiu, segundo a medida, a proporção. Há outros para profetas, dons de profeta, profetizar. O que hoje? As Escrituras. Eu estou aqui profetizando as Escrituras, nesse dom de profeta que Deus nos deu. E o que seria profetizar essas Escrituras? É falar as Escrituras. Agora, quando nós estamos falando dentro deste dom, pode acontecer uma mensagem, ou sair uma mensagem profética para a vida de alguém? Sim. Não uma coisa maquiada, manipulada, onde eu vou dizer que Deus me revelou e Deus disse. Mas dentro desse dom, nós estamos ministrando uma palavra que alguém de repente foi tocado pelo Espírito e se apossou daquela mensagem, daquela palavra, que pode se tornar sim uma palavra profética para a sua vida. Mas não é alguém dizendo que está profetizando, é por causa do dom que se manifesta aonde? Aonde? Na igreja. Quem entendeu? Apóstolos, profetas, evangelistas,
Pastores e mestres, alguém que tem a habilidade de ensinar, de pregar, de falar com cuidado, com uma perfeição vinda do Espírito. Mas se eu chamar alguém de mestre, eu estou contrariando Jesus, que disse que não era para chamar ninguém de mestre. Meus amados, quando Jesus disse lá para não chamar ninguém de mestre, era os homens como mestres sobre eles. Porque eram os mestres da lei que ditavam as regras espirituais para aquele povo. Jesus disse: não, você já tem um mestre. Eu, Jesus. Agora, Jesus deu dons aos homens, distribuiu esses dons, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, para agora, através de vocês, seja homem, seja mulher, esses dons se manifestarem e o próprio Espírito edificar a igreja com os próprios dons que Cristo concebeu. Amém? Alguma dúvida? São dons, não é cargo, não é função, não é título. São dons. Para quê? E para quê? 4:12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse que tem um dom de profeta, ele tem um ministério específico, como os apóstolos, doutores e mestres. Aperfeiçoar o entendimento dos santos, porque já são povo de Deus. Amém? É para aperfeiçoar. É isso que nós estamos ministrando. Para aperfeiçoar o entendimento dos santos. É simplesmente o dom. Não quero que ninguém me chame de pastor, de mestre, de doutor. Que doutor, irmão? Que mestre? É um dom de Cristo em nós, que Ele distribuiu segundo a graça. Ele chamou as coisas loucas deste mundo, as coisas desprezíveis, para aniquilar as que são, para confundir as que pensam que são. Então são os dons que se manifestam na vida do povo de Deus, para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do ministério. Olha aí, 14. Para que isso? Para proteger a igreja. Os dons é para proteger a igreja dos falsos profetas. Olha lá. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstolos. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, como os falsos profetas induziam o povo de Deus ao erro. Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que nós fazemos é segundo Cristo, não pode ser segundo os homens. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é árbitro? Mediador. Você só vai se eu disser que você vai, você só vem se eu disser que você vem, porque eu sou seu pastor, você está debaixo da minha cobertura pastoral. Árbitro. Eu que dito as regras do jogo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Vai casar, eu que vou ver se eu vou aprovar ou não. Vai para o trabalho, eu vou ver se é de Deus ou não. Porque eu sonhei. Porque é isso que eu te digo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Vocês são direcionados pelo próprio Espírito de Deus, pretextando humildade e culto dos anjos. Eu vi o anjo me revelou. Baseando-se em visões, enfatuada, sem motivo algum na sua carnal. É o quê? Uma carnal compreensão. É uma carnal compreensão, irmão. 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Oh, glória, Deus está usando o vaso. Tem aparência de sabedoria, culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, tem valor? Não tem valor algum contra a carnalidade. Não cura, não sara ninguém, só alimenta as paixões da carne. E nós encerramos aqui. Romanos 16:18. Paulo diz assim: porque os tais
não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Fujam desse eis que eu te digo. Aí, assim diz o Senhor, eu sonhei, Deus me revelou, Deus falou. Não, irmão. O que nós temos é uma consciência plena em Cristo, que o Espírito nos edifica, o Espírito nos fortalece, e Ele é que nos conduz em toda a verdade. Existem sim, homens que receberam sim, dons para aperfeiçoar o entendimento dos eleitos de Deus, dentro daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Amém? Amém? Graça e paz, abençoados, e até a próxima.